Felipe Serpa, sem sombra de dúvida, pelo seu exemplo de vida, é um marco, não só para a Universidade Federal da Bahia, não só para a educação, no estado da Bahia, no Brasil, mas na vida da gente. E eu quero exemplificar isto. Felipe defendeu uma perspectiva de universidade que precisa ser retomada, precisa ser discutida, precisa ser defendida. Felipe Serpa mostrou para nós que a universidade tem uma razão fundamental de ser, que é justo buscar essa relação com a comunidade, desenvolver o conhecimento científico, formar profissionais com essa razão máxima que é buscar, junto com a comunidade, encontrar as soluções para os grandes problemas da comunidade, que enfim são os problemas da humanidade. Maestro não emite som, no máximo ele rege. Quando eu cheguei à Bahia, no fim dos anos 60, início dos anos 70, o Felipe foi uma figura que eu encontrei na universidade, nos seminários, e desde o primeiro momento nós juntamos e começamos a trabalhar juntos, e sempre o que me estimulou na relação com o Felipe foi a curiosidade, a pergunta, a dúvida, a pergunta do lado e não aquela pergunta mais corriqueira, né? E trabalhamos muitas vezes em seminários, cursos para professores, questões de didática, de ensino, tecnologia do ensino. E ele sempre foi muito iconoclasta, né? É preciso fazer diferença entre o poder podre e o poder nobre. Falar de Felipe é sempre uma grande satisfação. Pelos 5 anos de convivência e pelos 5 anos de convivência intensa, né, de muito aprendizado e, acima de tudo, de uma aprendizagem com a valorização do ser humano, né, pela valorização do ser humano. E eu vou pedir o espaço para contar uma experiência que eu tive. Aliás, foram várias, mas acho que essa vai realmente demonstrar o que era Felipe. Felipe sempre esteve muito à frente do seu tempo. Essa é uma, assim como Anísio, nomes como Paulo Freire, enfim. E Felipe dividiu uma disciplina com Dante, disciplina de Filosofia e Educação, e em uma determinada altura da disciplina foram elencados uma série de autores que nós faríamos seminários a respeito dos autores. E no meu grupo ficou com Krishnamurti. E Krishnamurti fala do silêncio, da mente vazia, de toda essa filosofia, né, de a partir da mente vazia construir algo novo. E nosso grupo se reuniu para discutir o seminário e decidimos que ficaríamos 10 minutos em silêncio. Depois apresentaríamos o pensamento de Krishnamurti. Decidido, conversado, achávamos que estávamos fazendo a coisa mais inovadora do mundo. No final da aula, Felipe descendo as escadas da Faculdade de Educação com o meu grupo, nós fomos até ele para explicar como é que nós apresentaríamos, o que nós iríamos apresentar no seminário, como seria. Descendo as escadas, nós falamos, né, que ia ficar 10 minutos para exercitar a coisa da mente vazia, do silêncio, e a gente descendo e ele ouvindo. Quando chegou no segundo degrau, mais ou menos, da faculdade, ele parou, olhou para a gente e falou assim: porra, quem não fica logo às 4 horas em silêncio? Quem quiser depois que vai estudar sobre o pensamento de Krishnamurti. E nós paramos e olhamos um para o outro, assim, ficamos todo mundo, quer dizer, quando a gente achava que estava inovando, que estava sendo transgressor, sendo radical, ele estava sempre muito à frente de nós. A sabedoria está na atividade humana. Lembrar de Felipe é lembrar de um amigo que propiciou momentos de grandes celebrações dialógicas, né, de encontro de um pensamento vivo. Me recordo que quando comecei a trabalhar com Felipe, em 2000, e continuei trabalhando com ele até quando ele partiu, nós não tínhamos tempo de nos encontrar e as coisas funcionavam numa convergência extraordinária.
Nosso diálogo era um diálogo de pensamento silencioso. Bastava um gesto, um sinal, um olhar, e as coisas confluíam numa direção extraordinária, né? Para uma direção em que tudo se dizia numa abertura e numa precipitação. Isso foi sempre para mim uma experiência marcante, né? Esse diálogo intenso, à distância, né? Com poucas palavras, mas onde nas cenas em que nos encontrávamos as palavras vinham à luz com todo o vigor. Acompanhei a trajetória de Felipe, fui colega dele na Faculdade de Educação, acompanhei nas funções maiores que exerceu na universidade e poderia dizer que é difícil a gente estabelecer até qualidades para poder sintetizar Felipe. Mas é um esforço que eu vou fazer. Felipe era, de fato, um grande acadêmico, com a aparência de pouco disciplinado, ao contrário, um grande intelectual, disciplinado, estudioso, aberto, democrata, aberto às diversidades, respeitador na interlocução, inclusive dos adversários. Tivemos inúmeras polêmicas, mas sempre estivemos juntos, em intervalos de aula, conversando sobre a universidade, acompanhando os problemas do país, e ele, sempre aquela acuidade, aquela criatividade, aquela visão sempre humana, que eu acho que Felipe tinha fundamentalmente uma espécie de quase fé no humano, e que ele respeitava como tudo, e parecia ser o objetivo de sua vida. Por isso que eu acho que deixou uma marca fundamental na universidade, que é a ação comunitária que visava, na verdade, a atividade curricular comunitária, onde a universidade tinha um espaço aberto para derrubar seus muros e se envolver com a dinâmica, com a vida concreta e, sobretudo, com a vida das camadas mais simples desse país, dessa cidade, desse estado. Acho que essa é a marca indelével que ele deixa, além de inúmeras outras, mas essa no sentido básico da formação dos profissionais do futuro, para esse país, para essa cidade, para esse estado. Eu acho que é um dos legados mais fundamentais.